A paz de Cristo a todos, aqui o pastor Dernival Silva para mais um vídeo sobre teologia bíblica. Da série Doutrina de Deus, que nós estamos estudando, falaremos hoje sobre os atributos de Deus. Atributos são qualidades de tudo aquilo que é próprio de alguém. Falar dos atributos de Deus, de um Deus infinito, não é algo simples, pois somos pessoas falhas falando de um Deus infalível, mas mesmo assim vamos falar aqui das tão importantes qualidades que Deus tem em si mesmo. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 25 ao 31, diz: A quem, pois, fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair os exércitos dos céus e delas, segundo o seu número, ele as chama a todas pelo seu nome. Por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes e nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável seu entendimento, dá força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses versículos de Isaías exaltam bem a excelência da grandeza de Deus, e de nós mesmos jamais poderíamos definir ou descobrir tudo aquilo que Deus é, mas é através da revelação bíblica que Deus nos deixou o que podemos conhecer dele. Vamos falar, então, de seus atributos através daquilo que podemos encontrar na palavra de Deus. Lembrando que não queremos limitar Deus no conhecimento que temos dele, pois, com certeza, Deus é muito maior do que tudo aquilo que imaginamos que ele é. O primeiro atributo que eu quero falar é o da sua autoexistência. Ninguém criou a Deus, ele é o princípio de todas as coisas e criador de todas as coisas. Se você ousar e pensar em algo antes de Deus, vai encontrar ele mesmo. Lá em Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vivemos na lógica humana de que tudo deve ter havido um princípio, e pensamos assim porque nós tivemos um princípio. Os animais tiveram um princípio, nós somos criados, mas Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Não existia nada antes dele, sendo ele mesmo o criador de tudo e de todo o universo. O homem tem facilidade para crer em energia, átomos, forças motoras no universo, e crê que o mundo se originou de uma grande explosão. No entanto, não querem acreditar que Deus criou a energia, os átomos e elétrons e tudo que existe. Deus é o princípio e criador de todas as coisas, mas crer nisso é um ato de fé, pois não vemos fisicamente, e essa é a maior dificuldade do homem. Eles só acreditam naquilo que veem. Ainda que vejam causas e reações, eles preferem discordar, mas algo é certo: Deus é real, e um dia todos comprovarão isto. O segundo atributo de Deus é o da unidade. Só há um Deus e Senhor, mas esse Deus cuja grandeza foge do nosso ilimitado entendimento subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses, mas um único Deus que subsiste nessas três pessoas. Subsistir significa que ele existe nessas três pessoas. Devemos entender que não é um Deus que se manifesta nas três pessoas, pois manifestar está relacionado à demonstração ou exibição. Assim, Deus estaria usando cada forma para cada situação. Mas não é isso que ele faz. Ele subsiste nas três pessoas
em todo tempo. Deus não criou Jesus e o Espírito Santo. Deus sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai somos um, João 10, 33. E também disse: eu vos deixo o meu Espírito, mostrando claramente a Trindade na unidade. Difícil de entender, mas é exatamente isso que ele é. E que não há outro Deus senão um só. João 17, 3. O terceiro atributo de Deus trata-se da sua eternidade. A eternidade de Deus tem a ver com fora do tempo, sem início ou fim, o alfa e o ômega. Em 1 Timóteo 1,17 diz: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Em Salmos 90, versículo 2, também diz: antes que os montes nascessem e que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Existem muitos versículos na Bíblia mostrando a eternidade de Deus, por isso podemos dizer que Deus sempre existiu, somente Ele é eterno em si mesmo. Eduardo Johnny diz em seu livro, página 53, no Manual Prático de Teologia: não existiria causa eficiente e um efeito sem causa é um absurdo filosófico. Se algo existe agora, alguma coisa deve ter sido eternamente. Se estamos certos das coisas presentes, a razão irresistivelmente conclui que Deus é eterno. Podemos não compreender na essência, mas Deus sempre existiu e nunca terá fim. Isso mesmo, Deus é eterno. O quarto atributo de Deus que eu quero falar é o da sua espiritualidade. Deus, em sua natureza, é espírito. É isso que a Bíblia diz: Deus é espírito. João 4, 24. O Senhor é espírito, segundo Coríntios 3, 17. Os judeus acreditam que Deus é espírito, mas essa compreensão só podemos ter por meio da fé. A natureza de Deus é separada da matéria, mas isso nós não podemos compreender em toda a sua... Isso nós não podemos compreender em sua totalidade. Deus é espírito, mas Ele tem o poder de se materializar quando quiser, porque foi Ele mesmo que criou toda a matéria. Por isso vamos encontrar na Bíblia os anjos que são espíritos ministradores e são espíritos ministradores e se manifestaram várias vezes em forma humana. E o próprio Cristo, Deus Filho, veio ao mundo em carne para nos salvar. Talvez seja difícil de entender, mas Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus em carne. O Deus encarnado que veio salvar o homem que Ele criou. O quinto atributo de Deus é sua imutabilidade. Deus é imutável. Ele não muda em seu caráter. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente, está lá em Hebreus 13:8. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58. O homem muda de pensamentos, de posição, de caráter constantemente. Diz sim hoje e amanhã diz não, para aquilo que havia dito sim. O homem tende a revelar um caráter segundo as suas vontades, mas Deus não. Deus é imutável. Deus é o que é e fora dele não há outro. Ele não muda porque mudamos, ele não age segundo o que fazemos. Ele é o que é e cumpre com sua palavra. O sexto atributo de Deus que eu quero compartilhar é o da sua onipresença. Onipresença significa que Deus está presente em todo lugar. Deus é o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo e sem atraso. A sua presença enche a terra e o universo não pode contê-lo. Jeremias, no capítulo 23, versículo 23 ao 24, disse: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em algum esconderijo, de modo que eu não o veja?
diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Se vivêssemos sempre acreditando que Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos, fugiríamos então de muitos pecados. O problema pelo qual pecamos é que vivemos como se Deus estivesse longe de nós. Saímos da igreja e pensamos que Deus ficou lá. Pensamos que Ele não nos vê em nossa casa ou trabalho, mas o certo é que Deus nos vê em todos os lugares. Provérbios, capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Salmo 139, do versículo 7 ao 12, diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrem, então a noite será a luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não importa para onde você vá, você nunca fugirá e se esconderá de Deus, pois Ele é onipresente. O sétimo atributo é onisciência. Deus é conhecedor de todas as coisas, bem como porque Ele está presente em todos os lugares e nada foge do seu alcance e do alcance dos seus olhos, sendo Ele mesmo o Criador de todas as coisas e tudo Ele conhece. Ele é também o único capaz de conhecer mente e coração dos homens, a mente e o coração dos homens. Ele conhece a mente dos anjos e dos animais. Nada é demasiadamente grande que ele não possa conhecer. Deus conhece todas as coisas. Isto é onisciência. O salmista, no capítulo 139, versículo 1 ao 6, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Cercaste o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. O Salmo 147, versículo 4 e 5 também diz: conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Deus conhece todas as coisas, cada pensamento, antes mesmo de serem formados. Se pensássemos como o salmista Davi, que entendeu isso, pediríamos então a Deus constantemente para nos purificar os nossos pensamentos e nos conduzir pelo justo caminho, porque um segundo longe de Deus é suficiente para cometermos erros. Por isso, vamos confiar de todo o nosso coração na onisciência de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Onipotência. Deus tem todo o poder. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com Teu grande poder e com o Teu braço forte estendido. Nada há que Te seja demasiadamente difícil. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Nesse oitavo atributo de Deus, aprendemos que Ele é infinito em poder. Nada pode ser maior do que Ele, pois Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra, e a sua grandeza é revelada nas suas obras. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, 1. O Deus Criador de todas as coisas também tem poder sobre elas. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde. É como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Isaías 40, versículo 15. A onipotência de Deus
demonstrada na Bíblia mostra um Deus todo-poderoso, mas também infinito em amor. Deus não usa de seu poder para nos submergir a fazermos algo. Ao contrário disso, ele nos dá o direito de escolha. O seu poder está demonstrado em fazer o bem e a justiça no seu tempo certo. O seu poder está demonstrado na criação, no Gênesis, em sua provisão para com o povo no deserto, e outras manifestações da glória de Deus. E no seu cuidado com os animais e as aves e a natureza, como Jesus mesmo exemplificou ao falar dos lírios do campo, lá em Mateus 6, 28. Deus é totalmente poderoso, mas também extremamente amoroso. Entre outros atributos de Deus, podemos dizer pela palavra que Ele é santo, soberano, infinito, em sabedoria, retidão e justiça, fidelidade, verdade, amor, misericórdia e bondade. Mas desses eu vou citar aqui o amor, pois todo o tempo seria curto para falar dos seus atributos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Todas essas passagens e muitas outras demonstram quão grande e perfeito é o amor de Deus. Ele nos amou sem que merecêssemos tal amor. Ele entregou a seu único filho, seu próprio filho, para morrer em nosso lugar. Muitos podem até se perguntar como que um Deus que nos ama vai lançar o homem no inferno? E é muito simples. Isso faz parte da justiça de Deus. Se o homem não quer o seu amor, não resta outra escolha para Deus, pois o céu é para os que o amam e o inferno para os demônios e aqueles que não amam a Deus. Se a pessoa não ama a Deus hoje, é certo que ela não quer ir para o céu, também quando ele voltar. Deus, então, não vai levar ninguém que não o ame para estar com ele, em um lugar que não quer. Assim, a escolha de ir para o inferno é do próprio homem, que rejeita a Deus e o céu que ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Mas eu não vou entrar aqui ainda na questão do céu e o inferno, e nem na eternidade desses dois lugares. Sobre isso trataremos em outro vídeo. Mas tenha certeza, Deus nos ama, Ele já provou isso no sacrifício de seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando deu a sua vida por nós naquela cruz. Mas sobre o amor de Deus, eu deixo para você a passagem de João 15:13, que diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se esse vídeo te ajudou em algo, curta e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Você também pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todos os vídeos que temos postados. Fica na paz.